Fica comigo, ó Deus, fica comigo, fica comigo, ó Deus. A paz do Senhor a todas as irmãs. Vamos dar início a mais um culto do departamento do Círculo de Oração e convido você para, junto comigo, estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, e nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Eu sei, Senhor Deus, que Tu vai falar através dos louvores, através das palavras, Senhor Deus, e eu sei, Senhor Deus, que vai ao encontro, Senhor Deus, dos corações. Pai, que nós venhamos, Senhor Deus, permanecer firmes, Senhor, em Teu nome santo, é o que eu te peço. Venha continuar, Senhor Deus, nos abençoando e nos protegendo. Amém. Nessa oportunidade eu quero convidar a nossa pastora Nária para estar adorando ao Senhor Jesus com os hinos da harpa. A paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus venha abençoar essa noite de vitória, nessa sexta de vitória, sexta-feira de libertação, sexta-feira de cura. Eu quero convidar você para nós louvarmos o hino de número 26 da harpa cristã, a formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas nos lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de teu lar, e das harpas de a doce harmonia, ao passar o Jordão subirá. Mesmo em dores que levam à morte, ser constantes, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia, Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Quando Jesus chega, o negócio é diferente. O fraco fica forte e o Tomé fica crente. Quando Jesus chega, entra pra mudar o curso da história, apagando o passado de derrota e escrevendo de vitória. Quando Jesus chega, muda todo o ambiente.
hora de milagre, pois estou no ambiente e cheguei para fazer. Jesus chegou, 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 Jesus chegou. Quando Jesus chega, muda todo o ambiente. O mundo grita glória e o surdo escuta crente. Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu. Quando Jesus chega, ele diz: Aquete o grande, aqui sou eu. Você não pode, mas eu posso, pois sou o Deus que faço. E quando entro em cena, eu chego e mudo o quadro. Eu sou na tua vida e a causa perdida. Estou agindo hoje pra te mostrar saída. Pode ficar tranquilo, eu estou com você. Eu tenho a solução, eu vim te defender. Descanse o coração, pois eu cheguei primeiro e cheguei para fazer. Oh, é. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, chegou na tua vida, Jesus chegou na tua casa, Jesus chegou na tua família, Ele chegou, Ele chegou. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Daniela e nessa tarde eu quero deixar uma palavra para você que se encontra aqui no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Nós vivemos num tempo onde estamos atravessando uma grave crise. Um tempo onde as notícias são péssimas. Não há notícias boas, não há notícias animadoras, só há notícias ruins, péssimas. E nessa passagem nós vemos quando Jairo atravessava uma situação igualmente difícil, porque sua filha estava gravemente enferma, à beira da morte. Mas o detalhe dessa mensagem não é a enfermidade daquela criança, daquela jovem, filha de Jairo. O detalhe dessa mensagem é por quem nós estamos rodeados, com quem nós estamos tomando conselho, com quem nós estamos contando os nossos problemas. Às vezes nós contamos nossos problemas para tantas pessoas e nenhuma delas é capaz de nos ajudar. Porque infelizmente nós estamos muito mais rodeados de pessoas que vão nos colocar para baixo,
de muitas pessoas que vão dizer que a gente não vai conseguir, de muitas pessoas dizendo que não é bom que você prossiga nesse caminho porque não vai dar em nada. Então Jairo ali estava cercado de pessoas que estavam pranteando porque a filha estava à beira da morte. Mas muitos ali estavam pranteando porque simplesmente não podiam fazer nada por Jairo. Não podiam dar uma palavra de consolo, de carinho, de boas novas. Não. Pranteavam porque achavam mais fácil chorar por a morte que estava por vir do que para consolar e dizer palavras que fossem edificar a vida de Jairo. Com certeza, ao longo daquele caminho, muitas pessoas disseram, olha, deixa isso para lá, tua filha já morreu, tua filha vai morrer, não adianta. Não incomoda mais Jesus. Quando a gente vê a história do cego, né, do cego Bartimeu, a gente sabe que ali aquele homem lutou, aquele homem gritou, aquele homem pediu misericórdia para que Jesus viesse a curá-lo. E muitos diziam para ele não incomodar mais o mestre, não incomoda o mestre, para de gritar. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu, ele continuou ali gritando, pedindo a ajuda do Senhor. Quando a gente vê Davi, naquele momento em que ele chega ali, se depara com os israelitas diante dos filisteus, vê Golias incitando a guerra, a violência, dizendo, olha, quem de vocês aí é capaz de me enfrentar? O que Davi escuta? Foram palavras de ânimo? Não. Davi escuta que ele deve parar com essa besteira, que ele deve ir para casa, que ele é um menino, né? É colocado sobre ele uma armadura que não era do tamanho dele, naturalmente, porque ele era um homem de estatura pequena, ele era muito jovem ainda, não tinha experiência na guerra, e o que ele escuta são palavras desanimadoras. Então nós estamos rodeados de pessoas que não estão ali para nos animar, para edificar as nossas vidas. E eu sempre costumo dizer que se você não tem algo de bom para falar, não fale. Se você não tem algo da parte de Deus para dizer, não haja pela emoção. Nós vivemos cercados de pessoas que são aqueles da roda dos escarnecedores. O Salmo de número 1, ele diz que a gente não deve se sentar na roda dos escarnecedores. Uma das coisas que a gente deve observar nesse salmo é que muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas que não vão ajudar a nossa mente, o nosso pensamento, não vão nos dar uma direção boa, não vão nos dar uma palavra de ânimo, sabe, de renovo. Não vão te oferecer uma estratégia para resolver o problema, não. Elas vão chegar próximo de você e elas vão chorar junto com você. Mas elas vão chorar pela tua derrota. Elas vão chorar não porque elas querem te animar e chorar com você e se entristecer com você. Não. Elas vão chorar porque é muito fácil chorar pela derrota de alguém. É mais fácil do que se alegrar. Então, que você observe com quem você está falando. Observe quem está perto de você. Não tenha medo de fazer uma limpeza na sua vida ainda hoje, pedindo de Deus uma direção. Se afastando de pessoas que chegam próxima de você e te põem para baixo e diz que você não vai conseguir. Mas saiba que, apesar da multidão de opiniões que você deve estar recebendo, opiniões negativas, opiniões que não estão te ajudando em nada, você tem um Deus que é forte, que é poderoso e que sempre quer a tua vitória. Deus nunca quer a nossa derrota. Ele é o nosso amigo mais fiel. Aliás, ele é o único amigo fiel que nós temos. Deus é um amigo que te escuta, que te entende, que não te julga, que não te atrapalha, que não barra os teus caminhos, que mesmo que a morte tenha chegado, ele é capaz de trazer a vida àquele que se foi. Nós vemos o exemplo daquela viúva de uma cidade chamada Naim, que estava ali caminhando para enterrar o seu único filho que havia morrido. Era uma viúva, ela já tinha perdido o esposo. E agora, naquele momento, havia perdido o seu único filho. Mas em nenhum momento nós vemos Jesus tentar consolar aquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus, ao invés de querer prantear com você e te chamar para uma esfera de derrota, para um cenário de derrota, ele diz, não chores mais. Ele tocou aquele esquife, aquele caixão e aquele menino levantou. Aquele jovem levantou. Porque Jesus, ele quer trazer a vida, os nossos sonhos, ele quer tirar de nós os nossos medos, as nossas angústias, aquele
aquela situação em que a gente acha que não tem mais jeito, que não pode mais. Então Jesus é o nosso amigo verdadeiro, é aquele que nos anima, é aquele que nos dá aquela alegria que é transformada em força. Então hoje, observe, faça uma análise. Quem anda perto de você, que não tem edificado a tua vida, que tem colocado na tua vida palavras de derrota, de desânimo? Então preste atenção. Não se sente na roda dos escarnecedores, nem deixe à sua volta, ao seu lado, próximo de você, pessoas que vão dar palavras de desânimo, de derrota. Se afaste disso, porque o Senhor não te quer mais nisso. Fique com essa palavra nessa tarde e que Deus abençoe.